Capítulo 341, Criação de Kinei. Um clã Leão de Ferro. Vocês são aliados ou inimigos? Kreutz podia ver o grupo de jogadores derrotados enquanto ele e a Cavalaria da Ilusão voavam pelo céu do 20º andar. Eles estavam feridos e suas armaduras deformadas. Muitos dos jogadores mal podiam se mover e precisavam se apoiar uns nos outros. Ele já tinha visto vários jogadores assim e estava prestes a passar por eles quando viu uma bandeira pendurada sem vida sobre eles. O melhor grupo de mercenários, o clã Leão de Ferro, parecia uma bagunça. Até mesmo a Cavalaria da Ilusão os considerava um desafio e se o Leão de Ferro, seu líder, não fosse um mercenário, eles teriam sido considerados como um dos clãs emergentes muito tempo atrás. E agora eles estavam em um estado patético. Considerando que eles haviam trazido tantos jogadores, parecia que 80% deles tinha desaparecido. Eles quase foram destruídos. O Leão de Ferro Ivan olhou para Kreutz com olhos perfurantes. Ele parecia prestes a levantar sua espada. Kreutz engoliu em seco. Uma besta ferida continuava sendo uma besta. A aura assassina de Ivan não era normal. Será que ele está mais sensível porque está ferido? Então não havia necessidade de provocá-lo. Ivan era um Sunbai que ele admirava, então Kreutz respondeu com educação. Nós teríamos nos encontrado como inimigos, mas parece que não tem necessidade de lutarmos. Um dos cantos da boca de Ivan se curvou. Ouvi boatos de que a Cavalaria da Ilusão está tentando recrutar o acumulador. Parece que é verdade. Não acho que tenha algum motivo para nos explicarmos. Kreutz respondeu firmemente. Era a atitude de alguém que sempre era educado. Ótimo, eu também não tenho nada a dizer. Mas lembre-se, Ivan rosnou com um olhar feroz. Na próxima vez, você também vai ser minha presa. Uma aura de luta feroz saiu de dentro dele. Seus olhos eram como os de um predador que havia avistado um invasor. No entanto, Kreutz também tinha experiência no campo de batalha, mesmo que não fosse tanto quanto Ivan. Esse tipo de ameaça não era nada para ele, mas ele estava curioso com uma coisa. Você não sente vergonha quando fala assim? Ivan ficou sem palavras. De qualquer forma, eu entendo a sua posição. Vou entregar as suas palavras para o nosso líder do regimento. Ivan franziu a testa, insatisfeito. Ele estava prestes a gritar algo quando uma enorme explosão aconteceu nas montanhas. O céu ficou amarelo. Parece que aconteceu alguma coisa. Preciso ir. Adeus. Kreutz puxou as rédeas do seu dragão voador e subiu no ar. A Cavalaria da Ilusão o seguiu. As centenas de Wyverns voando no céu era uma visão incrível, mas Ivan cerrou seus dentes enquanto os observava e ordenou seus subordinados mais uma vez. Vamos voltar logo para nossa base. Quando Kreutz chegou nas 5 montanhas das penitências, ele se deparou com a visão de montanhas devastadas. Agora mal dava para considerar como um local de treinamento. Ele viu Yonvou caindo no chão, emitindo um poder sagrado imenso. Caim! Rei! Acorda! Victoria e o Rei do Gelo correram na direção de Yonvou em pânico. Ka não sabia o que fazer, pois estava segurando Doili. Kreutz pulou no chão antes mesmo do seu Wyvern pousar. Vai ser perigoso se as coisas derem errado. Afastem-se por um momento, por favor. O rosto de Victoria ficou rígido com a interferência repentina de Kreutz. O Rei do Gelo pulou para frente e bloqueou Kreutz. Uma aura gelada o rodeava. Eles estavam sendo cautelosos com Kreutz e os cavaleiros que ele trouxe. Eles podiam ser membros da aliança que estava atrás de Ka. O que a Cavalaria da Ilusão ou melhor, o Regimento da Fantasia está fazendo aqui? Parece que é um mal-entendido. Não fazemos parte da aliança. O nosso líder do regimento é amigo do acumulador. Vocês não sabiam? O líder do regimento e o Caim? Obviamente, eles não tinham ficado sabendo disso. Yonvou nunca falava sobre sua vida pessoal. Enquanto o Rei do Gelo olhava desconfiado para Kreutz, Kreutz ficou agitado. Vou explicar os detalhes depois. Mas agora tempo é essencial. O acumulador parece que está sofrendo de uma febre sagrada e se não for tratada imediatamente, ele estará em perigo. Afastem-se, por favor.
Kreutz fez uma careta quando viu a febre de Yonvou. As faíscas saindo do corpo dele ficaram piores e era difícil até para a Victoria se aproximar dele. O calor sendo emanado dele era tão intenso que seu corpo inteiro ficou avermelhado. Sem saber o que fazer, Victoria chacoalhou sua cabeça. Isso estava além de suas habilidades. O Rei do Gelo retraiu sua aura e deu um passo para o lado. Kreutz correu às pressas para Yonvou e começou a examiná-lo. Isso não é bom. Já chegou na fonte do poder mágico. O preço por aceitar mais de 900 poderes ao mesmo tempo era muito alto. Poderes não eram tão simples quanto habilidades. Aceitar um poder significava aceitar a vontade de um deus dentro do seu corpo. Um já era difícil de controlar, mas centenas já estava em um nível que um mortal não conseguiria aguentar. Era um milagre a alma de Yonvou não ter sido destruída ainda. Se Yonvou não tivesse aumentado seu potencial absorvendo a exúvia do Rei Macaco, ele nunca conseguiria tentar isso. Além disso, os efeitos colaterais eram persistentes. Mesmo depois dos deuses terem saído, resquícios dos seus poderes colidiam e superaqueciam seu corpo. A febre sagrada estava afetando seus órgãos internos e até o seu órgão de poder mágico. Se a febre não fosse reduzida rápido, ele poderia perder seu poder mágico ou pior. Kreutz puxou sua espada sagrada Zulfikar e a fincou no chão. Beijando a pedra em seu punho, ele fechou os olhos e recitou uma magia. A pedra brilhou como uma luz amarela e ficou da cor âmbar. Âmbar era o símbolo da saúde. Conforme poder divino entrava no corpo de Yonvou, o calor começou a diminuir. O Rei do Gelo e Victoria observavam como uma expressão de surpresa. O que você fez? A febre dele está abaixando. O Rei do Gelo tentou usar sua energia para esfriar Yonvou e Victoria tentou usar magia de cura também, mas o calor de Yonvou só piorou. Era chocante que ele estava melhorando com um poder interessante. Parece com poder divino. Victoria respondeu enquanto o examinava. Poder divino? Sim, poder divino. É bom para recuperação e vitalidade. E é o oposto direto de energia monstruosa. É como poder sagrado? É parecido, mas o conceito é um pouco diferente. Poder sagrado é algo que é concedido pelos deuses, mas poder divino é um poder que irradia, assim como energia demoníaca e energia monstruosa são parecidas, mas diferentes. O Rei do Gelo deu um sorriso irônico. Agora fiquei ainda mais confuso. Como um artista marcial, o único poder que ele conhecia era o poder mágico, a força fundamental que fazia as artes marciais ficarem mais fortes. É com isso que magos e alquimistas lidam. Mas é raro ver um item com poder divino. Que interessante. Victoria se lembrou dos artefatos no depósito de Anastasia. Eles tinham energia monstruosa e podiam se transformar em monstros a qualquer momento. No entanto, a espada sagrada Zulfikar era o oposto direto. Que tipo de expressão Anastasia faria se ela visse essa espada? Eu extingui o fogo naquele momento. Kreutz tirou suas mãos de Yonvou e se virou para o Rei do Gelo e Victoria. Mas a febre sagrada não desapareceu completamente. Ele precisa descansar e se recuperar. Vocês conhecem algum Heler superior? O primeiro em que Victoria pensou foi o subordinado de Yonvou, Bou. Ele podia usar a Adamantina nova mesmo não sendo dono dela. Ele não seria capaz de curar Yonvou também. Mas já fazia um tempo desde que ele tinha aparecido. Será que o dano que ele recebeu do bispo-chefe foi muito grande? Outra pessoa se passou pela sua mente. Anastasia. Sua professora, que dominou todos os tipos de feitiços ao longo de 1000 anos, não conseguiria fazer algo. Khan tinha terminado de fazer os primeiros socorros em Doyle e parecia que ele estava dormindo confortavelmente. Me sigam por favor. Victoria os guiou. Se eu tivesse tentado ler minha sorte esse ano, acho que diria: você vai ter problemas por causa da sua discípula. A testa de Anastasia estava enrugada enquanto ela fumava seu cachimbo. Ela estava passando um tempo com suas lindas crianças para aliviar um pouco do seu estresse quando sua discípula invadiu seu quarto, dizendo para que curasse o cara que ela não queria nunca mais ver de novo e um outro cara meio estranho. Anastasia queria dizer para ela ir se foder.
Sejong, mas a visão da sua discípula se ajoelhando diante dela fez com que fosse impossível fazer isso. Mesmo Victoria parecendo patética, ela ainda era discípula de Anastasia. Por favor, faça isso por mim. Que direito você tem de pedir? Eu pago o preço. Fresia, que estava observando a situação em silêncio, falou. Ela ainda estava fazendo companhia para Anastasia ao invés de voltar para pela mesa. Anastasia estreitou os olhos. Você sabe o que isso significa? Confiança é crucial para um mercador HMPH. E você já a quebrou 2 vezes. Mas foda-se. Anastasia bufou e estendeu sua mão para Victoria. Entregue. Victoria deu sua adamantina nova sem nenhuma resistência. Anastasia franziu as sobrancelhas quando viu o feitiço ainda gravado na adamantina nova. Normalmente levaria meses para dispersá-lo, mas quando ela o esfregou com suas mãos, conseguiu remover uma camada. O resto do feitiço desapareceu naturalmente. Urg. A adamantina nova brilhou como uma luz azul depois de receber a energia monstruosa de Anastasia. A pedra brilhou de forma ainda mais intensa do que quando Victoria a usava e começou a girar no ar. Uma luz branca desceu onde Yonvoo e Doyle estavam deitados. Anastasia mordeu seu cachimbo e ficou observando enquanto a fumaça preenchia a sala. Khan se curvou para Fresia. Obrigado, não precisa me agradecer. Como você, o Caim é uma pessoa importante para nós. Como patrocinadores, podemos sofrer grandes perdas se algo acontecer com ele. E também estivemos observando Sombra da Raposa por um tempo, então pode considerar isso como um investimento. Anastasia disse com desdém ao lado dela. HMPH. Eu estou fazendo todo o trabalho e você que fica com as recompensas. É por isso que popularidade é importante. Fresia respondeu a Anastasia e deu um sorriso irônico para Khan. E nós também cometemos erros. Khan olhou para ela de modo curioso, mas Fresia não disse mais nada. Ela simplesmente deu um pequeno sorriso. Naquele momento, Doyle começou a se mexer. Khan correu para ao lado dele. Anastasia explicou, não sei o que aconteceu, mas a alma dele ficou em um estado de animação suspensa por um bom tempo, então ele está fraco. Vou procurar por um jeito de ajudá-lo a se recuperar, mas mantenha isso em mente. Quanto tempo vai levar para ele acordar? HMPH. Se eu soubesse, seria uma deusa. Você acha que eu estaria brincando aqui no meio de lugar nenhum? Sejong. Victoria gritou com o rosto vermelho. Anastasia respondeu com um tom de voz irritada, 5 dias no máximo. 2 dias no mínimo. Então ela saiu da sala. Khan agradeceu a Anastasia e segurou a mão de Doyle como se estivesse dizendo para que ele aguentasse só mais um pouco. Victoria disse que era um milagre Doyle estar vivo e sua alma não ter sido destruída ou expulsa do seu corpo quando a enorme alma do bispo-chefe se forçou para dentro dele. Mas Khan percebeu que Doyle deveria ter se preparado há muito tempo. Ele era conhecido como Sombra da Raposa porque já era extremamente esperto desde criança. Ele já deveria ter se preparado para qualquer possibilidade desde quando ele foi escolhido para ser o receptáculo do bispo-chefe, acreditando que seria resgatado. Isso não era prova da sua confiança em Khan. Aguente firme, custe o que custar. Isso foi tudo que Khan pôde dizer a Doyle. Então ele olhou para Yonvoo, que estava ao lado de Doyle. Os olhos de Khan tremeram quando ele viu o calor ao redor de Yonvoo. Você também tem que acordar para que eu possa decidir se vou ser ou não o seu subordinado. Mas o que ele realmente queria dizer era, assim como eu encontrei o meu irmão, você precisa encontrar o seu. Capítulo 342, Criação de Kinei. 2. Na escuridão da noite, Nocturne e Dobro desviaram seus olhares da fogueira quando ouviram uma voz dizendo atrás deles, o que vocês estão fazendo aqui parecendo tão patéticos? Já chegou? Estávamos esquentando as bebidas. Ah! Você chegou na hora certa. Dobro sorriu e abriu seus braços para dar um abraço. Ele estava segurando uma garrafa em uma das mãos. O rei do gelo olhou para Dobro segurando a garrafa e empurrou a testa de Dobro com seu dedo, evitando o abraço. Afasta esse rosto assustador de mim primeiro.
Quantas vezes eu tenho que dizer que a sua voz muda quando você fala desse jeito? TSK. Você está falando como um velho. Dobro fez beicinho. Não era uma expressão que combinava com o velho como uma aparência séria. Crunch, crunch. Seu rosto e corpo se contorceram e sua altura e formato mudaram. A pele enrugada sumiu e ele se transformou em uma jovem mulher que parecia estar na metade dos seus 20 anos. A expressão que parecia nojenta no rosto de um velho agora parecia fofa nela. Quase ninguém acreditaria que o famoso mercenário Rankesse, conhecido como um assassino de sangue frio, na verdade era uma garota tagarela. Você não tem graça. Eu poderia dizer a mesma coisa. Por que você está andando por aí com o rosto de um homem assustador que nem combina com você? Porque é perigoso para uma garota bonita como eu andar por aí. O Rei do Gelo balançou sua cabeça enquanto olhava para Dobro. Ainda assim, o sorriso não saiu de seu rosto. A personalidade amigável e animada de Dobro às vezes o fazia se sentir como se fosse o avô dela. Já terminou seus negócios? Nocturne se curvou quando o Rei do Gelo se sentou. O Rei do Gelo estava prestes a assentir quando Dobro começou a tagarelar enquanto se sentava ao lado dele. Vovô, vovô. O que foi? Castiga o Nocturne para mim. Era uma reclamação familiar. O Rei do Gelo riu. Ele saiu sem você de novo? Isso mesmo. Ela reclamou que ele a tinha deixado para trás quando a batalha começou e acabou tendo que andar com estranhos. Ela disse que sofreu enquanto os ajudava. Depois do ataque a Valpurgisnacht, os mercenários de Atran se dispersaram, mas esses três começaram a viajar juntos. Eles eram mercenários independentes que não tinham nenhuma afiliação. E como nenhum deles foi contratado para fazer nenhum trabalho, eles não viram a necessidade de se separar. Além disso, eles se davam bem por algum motivo. O Rei do Gelo era um idoso que trabalhava bem com os outros e Nocturne era do tipo que fazia o que precisava ser feito em silêncio. Dobro era meio frívola, mas ela nunca machucava ninguém. Eles se davam bem sem interferir nos negócios dos outros e possuíam os mesmos interesses em viajar e comer iguarias. Dobro revelou sua identidade para eles, provando que tinham se tornado mais próximos. O time passou a viajar pela torre e eventualmente desceu para o 20º andar por causa do Rei do Gelo. Quando o Rei do Gelo acabou tendo que trabalhar com um voo, Nocturne resolveu trabalhar sozinho, pois queria um desafio. Isso fez Dobro chorar dizendo que se sentia injustiçada. O Rei do Gelo não disse muito, porque ele também não era exatamente inocente, então ele deu um tapinha nas costas dela. TSK ainda insatisfeita, ela ficou quieta e desfez o beicinho. O Rei do Gelo começou a rir. Dobro olhava para Nocturne ocasionalmente enquanto ela falava, mas Nocturne não reagiu, o que fez ela ficar ainda mais irritada. Não existe nada mais irritante do que um homem que não se toca logo, o Rei do Gelo murmurou para si mesmo enquanto ria. Nocturne esperou os dois terminarem de falar e disse ao Rei do Gelo: Senhor, você ainda não encontrou a sua resposta. Nocturne balançou sua cabeça de forma séria. Entendo. Está sendo difícil. Depois de ouvir de seu professor, o Rei Marcial, que ele havia sido expulso da vila, Nocturne passou a viver com um vazio em seu coração. Era por isso que ele sempre procurava por coisas que o estimulavam. Comer comidas gostosas, viajar para lugares diferentes e desafiar os fortes. Mas nada disso o satisfez. Você disse que era um órfão, não é? Sim, mas não me lembro de nada. Nocturne não tinha memória da sua vida antes dos 10 anos. Ele só se lembrava de estar na vila da tribo dos Unichifres e se tornar o discípulo do Rei Marcial depois que o Rei Marcial se interessou por ele. E o que acha de investigar o seu passado? Se você soubesse onde nasceu e como cresceu, as coisas não ficariam melhores. As suas memórias perdidas podem estar te afetando. Eu também pensei nisso. Acho que você não encontrou nada. Então sim, por esse mundo ser desse jeito, suponho que sim. O Rei do Gelo também era um órfão. Havia muitas pessoas na torre com passados parecidos. Então nos conte o que aconteceu. O que aconteceu? Ah, você quer que eu te conte sobre o seu pai? Nocturne assentiu.
Ele ficou sabendo que seu antigo professor tinha um novo discípulo e até se encontrou com ele uma vez. Naquela hora, ele sentiu que aquele cara era diferente dele e do Deus da espada. O Deus da espada foi expulso por causa da sua ganância e ele, porque não sabia qual caminho escolher. Mas o novo discípulo? Ele parecia estar em chamas. Ele queimava como uma chama que não podia ser extinguida. Será que ele estava se autodestruindo ou brilhando? Ou os dois? O que quer que fosse, Nocturne teve uma forte impressão de seu Ubai e continuou procurando por notícias sobre ele mesmo estando separados. Ele sabia que Yonvou tinha se tornado uma das 6 novas estrelas, sobre sua luta com Tritão e todo o resto. Já que o Rei do Gelo esteve com seu Ubai, ele estava curioso para saber qual era a sua personalidade, como ele pensava e como era o seu estilo de vida. Seu Ubai tinha algo que ele não tinha, então ele achou que isso poderia ajudar. Caim, ele é um garoto divertido. O Rei do Gelo sorriu enquanto pensava em Yonvou. Apesar de terem passado pouco tempo juntos, ele descobriu que Yonvou era tão impressionante quanto seu professor. Ele quase queria continuar viajando com ele. Embora ele não tenha visto Yonvou acordar, ele acreditava que Yonvou abriria seus olhos mais cedo ou mais tarde. O Rei do Gelo riu quando viu Dobro encarando com olhos brilhantes como Nocturne começou a contar sua história. Nergal sugere que você o sirva. Ele diz que só ele pode controlar a morte do modo correto. Osíris estende sua mão. Ares sugere fortemente que você se torne seu servo. Amon engole em seco enquanto te observa. Vimalacitra sussurra. Cernunno está em silêncio. Um deus de um mundo desconhecido quer você. Yonvou não conseguia se encontrar no fluxo de mensagens infinitas. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Não caía na conversa dos outros. Você é meu. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Eu sou o Granduques demoníaco do leste. O seu destino é se tornar o subordinado de Agares. Me responda. Ele estava ouvindo vários sussurros o coagindo a aceitá-los, para se tornar subordinado deles. Alguns gritavam e outros tentavam segurá-lo. Havia muitas vozes falando ao mesmo tempo, era como uma colmeia cheia de abelhas voando de um lado para o outro. Ele não conseguia entender uma única palavra. Era difícil de lidar com a interferência dos deuses e demônios através dos canais. Se não fosse pelo seu traço sangue frio, sua mente já teria sido destruída. Naquele momento, não parecia ter sobrado muito de sua mente. Ela estava fraca, como um vagalume contra o sol. A febre sagrada queimava em Yonvou e os ferimentos que os deuses e demônios deixaram para trás consumiam seu corpo e bagunçavam sua mente. Você disse que era o irmão do Asas Celestiais, mas só conseguiu chegar até aqui. E você ainda me absorveu? Ah! Que hilário! Se era para ser assim, era melhor que você morresse mesmo. Uma voz perfurou toda a cacofonia. Parecia familiar, mas ele não se lembrava de quem era. A rainha do verão. Ei, acorda! Você vai ficar deitado aí para sempre. Eu gosto de sair andando por aí para gastar tempo, mas você não devia ser preguiçoso a esse ponto. Você precisa manter a sua promessa, lembra? A próxima voz definitivamente pertencia à exúvia do Rei Macaco. Mas como? Eles já tinham deixado esse mundo depois que ele os absorveu. Eles não deveriam conseguir falar. Será que era uma alucinação? Ou uma pessoa sem nome começa a bloquear as vozes dos deuses? Muitos deuses argumentam uma pessoa sem nome bufa. Uma pessoa sem nome mostra seu dedo do meio para os demônios que a estão encarando. Muitos demônios ameaçam a pessoa. Uma pessoa sem nome os provoca, dizendo para cair dentro. A maioria dos canais foram fechados à força. Canais atualmente conectados. 4. Hermes, Deus, Olimpo, Atena, Deusa, Olimpo, Agares, Demônio, Linfernal, Umbum, Demônio, Seitagiv e Malacitra se reconectou. Demônio, não afiliado Cernunno se reconectou. Deus, não afiliado a 6 canais conectados atualmente. Yonvou sentiu sua dor de cabeça diminuir como se alguém tivesse jogado água gelada nele. Os fatores dos deuses se acalmaram e sua febre começou a sumir.
Sua mente ficou mais clara. Quem será que foi? Ele sabia que 2 indivíduos sem nome o haviam ajudado baseado nas mensagens. Quem tinha o poder de desconectar à força os canais? Ele tentou se lembrar das vozes que ouviu, mas foi impossível. Então ele ficou ainda mais curioso. Os únicos que estão a mais são Vimalacitra e Cernunno. Vimalacitra era um dos 3 reis demônios mais fortes da seita Gie, um dos reis de Asura. Havia lendas sobre suas batalhas com o famoso deus do relâmpago em Deva, Indra. Recentemente, ele parecia ter ficado interessado em Yonvoo e apareceu de novo depois que os canais foram fechados à força. Se ele se separasse da sua sociedade original, acabaria se tornando uma presa para seus inimigos. Por que ele saiu de repente? Ele também tinha a mesma dúvida sobre Cernunno. Ele não aparecia há algum tempo por causa do seu ressentimento pelo que aconteceu com Rebeca, mas acabou aparecendo de novo com uma conexão direta. Será que isso estava relacionado com o silêncio recente de Rebeca? Com esses pensamentos, Yonvoo começou a abrir seus olhos. Ele viu Anastasia de pé de uma maneira não muito refinada com o joelho à mostra, ainda fumando seu cachimbo. Havia 9 caudas em chamas atrás dela. SHH. Todos estão dormindo, não diga nada. Yonvoo estava prestes a cumprimentá-la quando percebeu que estava de noite e ficou de boca calada. De qualquer forma, Anastasia estreitou os olhos. O que é você? Ele queria perguntar o que ela queria dizer, mas Anastasia o cortou. Porque está cheio de deuses e demônios ao seu redor. E até deuses do outro mundo que não podem se aproximar do nosso. Continua no próximo vídeo.